Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, O Despertar da Consciência. É um prazer imenso ter a sua presença aqui comigo. E hoje eu quero trazer alguns relatos do livro Limite Zero, de Joe Vitale. Relatos do Ho'oponopono, para que você possa ter uma ideia de como funciona essa técnica havaiana. Então vamos lá? Antes, peço a vocês que deixem seu like, ative o sininho das notificações e deixe também seu comentário como forma de gratidão. Vamos ao vídeo. As evidências. Você precisa ficar no escuro para produzir a sua luz. Debbie Ford, The Dark Side of the Light Chasers. Muitas pessoas passaram por uma grande transformação depois do jantar e do fim de semana da manifestação. Neste capítulo você poderá ler as histórias verdadeiras delas para ter uma ideia do poder do processo do Ho'oponopono. Eis um relato de Louis Green. Caro Joe, quero agradecer-lhe mais uma vez por ter organizado a noite com o Dr. Heulen. Sou grato também a Suzanne por ter cuidado dos detalhes, inclusive por ela ter encomendado um jantar vegetariano para mim no Riad. Gostei muito de ter me sentado com você, Nerissa, e de ter conhecido vocês e as outras pessoas maravilhosas que estavam na mesa. Eu me senti privilegiado por ter um lugar na primeira fila para ouvir o Dr. Heulen, bem como pela boa vontade e generosidade dele, ao me orientar em resposta às minhas perguntas. As 2 semanas que se seguiram àquela noite me trouxeram muitas experiências incríveis, as quais passo a descrever para você com prazer. Uma das coisas que precisei lembrar a mim mesmo é que o Dr. Heulen buscou a purificação com o divino para me ajudar, de modo que, embora eu tentasse aplicar o Ho'oponopono com a maior frequência que eu conseguia me lembrar, o que acabou sendo esporadicamente, ainda assim eu estava sendo beneficiado pelas preces dele. Recebi o pedido para participar das histórias do Dr. Heulen. Logo depois de ouvir a gravação, a primeira experiência que vou mencionar é o e-mail que recebi de Suzanne, solicitando histórias e reações com relação à noite com o Dr. Heulen. Curiosamente, comprei o Leaf Smith Instruction Manual e fiz o download da gravação, MP3, sua com o Dr. Heulen. Eu tinha literalmente acabado de ouvir a gravação, mais uma vez quando encontrei o e-mail de Suzanne na minha caixa de entrada. A minha ação judicial teve repercussão nacional sem nenhuma publicidade. A segunda experiência é absolutamente incrível. Eu precisava dar entrada em uma ação judicial antes de partir para Austin, no dia 23 de fevereiro. Não consegui preparar toda a documentação a tempo de chegar ao correio, antes da minha partida, de modo que coloquei o envelope no correio no dia seguinte, em uma agência do correio em Austin, no dia 24 de fevereiro. Inexplicavelmente, a documentação ficou perdida no correio, e só chegou ao seu destino na segunda-feira, 6 de março, quando então o processo foi protocolado. Faço parte de um listserv para advogados especializados em direito do consumidor de todo o país. Na última sexta-feira, uma advogada de Connecticut incluiu um breve resumo de um caso que foi protocolado em Canadian County, Oklahoma, e perguntou se alguns dos meus colegas em Tulsa tinham dado entrada nele. Eu quase caí para trás. Era o meu caso. Mandei um e-mail e também telefonei para o escritório dela para saber como ela descobrir o processo. Depois, passei a hora seguinte tentando encontrar alguma coisa no Google, mas não tive sorte. Ela respondeu ao meu e-mail e disse que assina um serviço online chamado Courthouse News Service, que tem correspondentes e provavelmente informantes, que acompanham os processos, bem como as opiniões, em todo o país, e informam as ocorrências importantes, significativas, ou simplesmente curiosas. A sinopse, em um parágrafo 9, apareceu na primeira página do site, na coluna da direita, e eu não enviará nenhuma publicidade sobre o caso. Ironicamente, o pai do cliente estivera no meu escritório mais cedo, naquele dia, e precisei tranquilizá-lo, afirmando, do fundo do coração, que temos grandes chances de ganhar a ação. Acho absolutamente incrível que, entre milhares de casos protocolados, todos os dias, o meu tenha sido noticiado. Um jantar que organizei no último minuto teve uma taxa de comparecimento recorde.
Faço parte do conselho diretor do nosso grupo vegetariano local, e as nossas reuniões mensais ocorrem geralmente no segundo sábado do mês. Quando conversei com a presidente a respeito de um lugar para a reunião de março, constatei que nenhuma providência havia sido tomada. Ofereci-me para cuidar de tudo. Na terça-feira, 28 de fevereiro, dirigi-me ao primeiro restaurante da minha lista, e descobri que a proprietária estava fora da cidade e só voltaria na sexta-feira, 3 de março, mas que deixariam uma mensagem para que ela me telefonasse assim que voltasse. Isso não daria certo. No dia seguinte, quarta-feira, 10 de março, fui até um restaurante tailandês, que tinha sido inaugurado havia poucos meses. Conversei com o gerente e perguntei se eles poderiam preparar um buffet vegetariano. Eu lhe disse que, baseado na minha experiência, eu garantia que 20 pessoas participariam do jantar, e que um comparecimento realmente bom seria um pouco acima de 30 pessoas. Ele respondeu que poderiam preparar o jantar, mas queria querer um depósito de $100, para garantir que não teriam prejuízo se comprassem muita comida adicional, e ninguém aparecesse. Escolhi o cardápio, e o preço que ele ofereceu foi excelente: sushi vegetariano, sopa, 4 pratos principais, sobremesa e chá por $8 por pessoa. Ele disse que iria consultar o proprietário, e eu teria que providenciar o cheque do depósito. No dia 2 de março, podemos confirmar o jantar. Escrevi uma breve mensagem, que a presidente poderia colocar no nosso boletim informativo na internet, e enviei-o por e-mail para ela. O jantar seria sábado, 11 de março, e pedi o RSVP até quinta, 9 de março, às 5 horas da tarde. Habitualmente, a presidente envia o nosso boletim informativo alguns dias antes ou depois do primeiro dia do mês. Quase todas as pessoas recebem o boletim por e-mail, e algumas pelo correio. Também o afixamos nas lojas de produtos naturais e bibliotecas da comunidade. Dessa vez, a presidente não teve tempo de enviar um boletim, de modo que basicamente enviou no sábado, 5 de março, o e-mail que eu mandara para ela com o aviso sobre o jantar em lugar do boletim. A informação pelo correio normal seguiu na segunda-feira, e não foram colocados cartazes nas lojas e nas bibliotecas. Eu estava começando a achar que teríamos sorte se 20 pessoas confirmassem a presença no jantar. Na segunda-feira, os RSVPs começaram a chegar aos poucos. Algumas pessoas responderam. Outros chegaram na terça, de modo que eu achei que conseguiríamos o mínimo de 13 pessoas que tínhamos garantido com o depósito. No entanto, a partir da quarta-feira, os RSVPs começaram a chegar como nunca acontecerá antes. No final do dia, já tínhamos 37 confirmações. Ocorreu-me que poderíamos enfrentar um tipo de problema diferente, de modo que telefonei para o gerente, e perguntei a ele qual era a capacidade do restaurante. Ele respondeu que eram 65 lugares. As respostas continuaram a chegar na quinta, e quando atingimos o prazo final, estávamos com 55 pessoas confirmadas. Não produzi muito naquele dia no trabalho, porque estava agitado demais, e concentrado em checar o meu e-mail a cada poucos minutos. Fator de atração. Telefonei para o gerente e perguntei se o restaurante poderia preparar o jantar para todas essas pessoas, e ele respondeu: claro que sim. Tenho aula de cabala às quintas-feiras à noite, por isso. Só cheguei em casa depois das 9. Chequei a secretária e os e-mails, e descobri que mais reservas tinham sido feitas. O número de pessoas subiu para 67. Comecei a pensar seriamente no que fazer com aquele excedente. Tive então a ideia brilhante de verificar se eu poderia conseguir que as últimas pessoas que responderam chegassem um pouco mais tarde ao local. Mais respostas chegaram na sexta e no sábado. Atingimos o número incrível de 75 confirmações. O evento foi um absoluto sucesso. Nem todo mundo que fez a reserva compareceu, e algumas pessoas que não tinham feito a reserva apareceram na hora, típico. A energia no restaurante era incrível, e logo todos os lugares estavam ocupados. Esse fato causou ótima impressão em várias pessoas, para quem o buffet tailandês tinha sido o seu primeiro evento. Alguns dos membros mais antigos, que tinham sido sócios fundadores havia mais de 10 anos, disseram que essa tinha sido a maior taxa de comparecimento
em um evento dos vegetarianos de Oklahoma. O impressionante foi que a quantidade de lugares funcionou perfeitamente. Algumas pessoas que se dirigiram ao local para uma refeição normal tiveram que procurar outra coisa para fazer naquela noite de sábado. O tempo todo houve lugares disponíveis para aqueles que chegaram mais tarde. O pessoal do restaurante ficou compreensivelmente satisfeito, porque nunca havia recebido um grupo tão grande. Milagres no aluguel de carros. Aluguei um carro para ir a Austin porque não queria desgastar o meu. Comparei os preços e calculei que daria no mesmo alugar o carro por uma semana inteira ou apenas de quarta a segunda. Obtive uma boa cotação online para alugar um carro médio, que eu achei que seria mais confortável do que um veículo pequeno e econômico. Percebi que havia 2 Chevrolets HHR, cor de laranja, que tem um visual legal de carro envenenado. Quando me dirigi ao balcão, fui informado de que não tinham nenhum carro médio para alugar. Perguntei se eu poderia alugar um HHR, e eles disseram que sim, mas por alguma razão esses carros eram classificados como grandes. Achei que seria legal alugar um carro cor de laranja envenenado, para ir a Austin, já que laranja é uma das cores da Universidade do Texas, onde eu estudei. Entretanto, enquanto eu dirigia o carro até o meu escritório, percebi que, embora o veículo tivesse uma boa aparência externa, o espaço interno era apertado e a linha de visão tinha vários pontos cegos. Tive vontade de devolver o carro, mas eu precisava dele para ir ao escritório e fazer algumas coisas. Seria impossível devolvê-lo durante o dia. Entrei em contato com a locadora e mencionei que gostaria de trocar o carro por um sedã mais convencional, mas me disseram que ainda não tinham disponível o carro que eu queria, e acrescentaram que eu certamente teria mais sorte na manhã seguinte. Arrumei a bagagem. De manhã, quando fui colocar a minha mala no HHR, descobri, horrorizado, que o carro tinha um amassado visível na porta do lado do carona. É claro que sempre recuso o seguro adicional, e eu não me lembrava de ter visto o amassado no dia anterior, de modo que achei que estava ferrado. Decidi que o melhor que eu tinha a fazer era ir em frente e ficar com o carro durante uma semana, para ver se alguma ideia brilhante me ocorria. Saí bem mais tarde do que pretendia, por volta de 12:30, em uma quinta-feira, e cheguei a Austin por volta das 6:30 da tarde, de sexta-feira. Vou dar agora um salto para as 5 horas da tarde de sábado, 60 minutos antes da hora que eu desejava estar no Riad, para o evento de Joe e do Dr. Heulen. Eu passará tempo demais me preocupando com o amassado, e com o que eu ia fazer. Eu estava em um shopping na zona norte de Austin, tentando encontrar inutilmente uma câmera digital descartável. Estava ficando escuro e chovia sem parar, quando me dirigi até o carro para voltar para o hotel. Em determinado momento, quando parei e me preparei para entrar em uma rua movimentada, ouvi de repente uma pancada. Alguém batera na traseira do carro. Pensei imediatamente, merda, primeiro o amassado na porta, e agora isso. Tenho um jantar daqui a 1 hora pelo qual já paguei e preciso de tempo para tomar banho e me trocar. Para completar, o trânsito era intenso nessa área, mesmo sendo sábado à noite. Peguei os papéis referentes à locação e saltei do HHR. Topei com um jovem negro na calçada. Tenho que comprar pneus novos para o carro. Não consegui parar, não é uma boa coisa para se dizer a um advogado, pensei. Em voz alta, eu disse, droga, o carro é alugado. Caminhamos até a traseira do HHR, para avaliar o dano. Nós dois ficamos simplesmente aturdidos. Não há nenhuma marca, exclamou o homem. Não há nenhuma marca. Jesus seja louvado! Como sou judeu, achei a situação divertida, mas eu mesmo examinei o para-choque e não consegui acreditar. Por incrível que pareça, ele estava certo, não havia nenhum dano. O carro aparentemente era feito de plástico articulado. Eu sabia que eu ia ficar insatisfeito, mas não quis continuar a conversa e criar um caso. Tudo o que eu queria era voltar para o hotel. Demos um aperto de mãos e fomos embora, cada um para o seu lado. Cheguei na hora ao jantar e me sentei na mesa com Joe e Nerissa. Usei seriamente as técnicas de Ho'oponopono para decidir o que fazer sobre o amassado da porta. Adiei fazer qualquer outra coisa a respeito do assunto até umas 2 horas antes do momento em que eu teria que devolver o carro,
em perfeito estado. Procurei na lista telefônica e encontrei um lugar que consertava amassados sem usar tinta. O cara da loja me deu um orçamento de $95, mas ele precisava de algumas horas para fazer o trabalho. Isso me faria pagar uma multa por atraso, o que eu realmente não queria que acontecesse. Perguntei o que deveria fazer, e a resposta chegou bem clara. Seja sincero. Telefone para o escritório da locadora e explique a situação. Se eles quisessem me responsabilizar pelo amassado, pelo menos eu teria uma estimativa. Liguei então para o escritório, e o cara no telefone me disse que não mandasse fazer o conserto e levasse o carro para a locadora para que eles pudessem examinar os dados do carro e avaliar o amassado. Eu disse, ok. Levei então o carro para a locadora e deixei-o estacionado na pista de devolução. A moça do setor de atendimento ao cliente começou a escanear o código de barras e a fazer a leitura das informações sobre o carro. Eu contei a ela o que estava acontecendo, e ela me enviou para o trailer onde ficava o escritório. Encontrei o cara com quem eu falara no telefone, e ele digitou no computador o número de identificação do carro. Milagre segundo, o amassado já constava na ficha do carro. Eu não era responsável viva. Eu estava livre. Ofereceram a minha irmã o emprego dos seus sonhos. A minha irmã me telefonou uma semana depois do jantar com Joe e o Dr. Heulen. Ela é vice-presidente de uma divisão de uma companhia muito grande e conhecida. Foi procurada por um recrutador de executivos, que lhe perguntou se ela estaria interessada no que ela me descreveu, como sendo o emprego dos seus sonhos. Ela não quis me dar os detalhes por telefone. Em vez disso, encaminhou-me por e-mail a descrição do cargo que receberá da agência de empregos. Fiquei aturdido. Digamos que a empresa é top de linha, e tudo o que eu teria que fazer seria lhe fornecer uma única palavra, o nome da companhia, e isso contaria a história toda. Alguns meses depois, ela foi contratada. Eis outro relato, quando participei de um seminário de 3 dias do Landmark Forum 10, em outubro de 2006, o atalho de Joe para a cura literalmente interrompeu a choradeira que teve lugar, durante o exercício chamado Estar com as pessoas, ou algo assim. A fim de estar com as pessoas, o líder do seminário dividiu 74 pessoas, em 4 fileiras, e em seguida nós, nos alternamos, uma fileira de cada vez, simplesmente estando com as pessoas, olhando nos olhos delas, sem falar. Eu estava na terceira fileira. O líder do seminário pediu à primeira fileira que subisse ao palco e ficasse de frente para nós, a audiência. As pessoas da primeira fileira ficaram então olhando para nós. Retribuímos o olhar. Foi solicitado a seguir que a segunda fileira subisse ao palco, e as pessoas que faziam parte da segunda fileira se colocaram a um passo de distância da primeira fileira, de frente para esta última. Elas ficaram olhando nos olhos umas das outras, durante 3 minutos. Foi então solicitado às pessoas da segunda fileira que deixassem o palco e voltassem aos seus lugares. Uma vez mais, a primeira fileira permaneceu no palco, olhando para a audiência, e nós, nesta última, ficamos olhando para as pessoas no palco. Quanto mais se aproximava a hora de eu subir ao palco, mais eu percebia que estava ficando estressada, mas não tinha a menor ideia de por que isso estava acontecendo. As minhas mãos começaram a suar, e também comecei a me mexer, irrequieta, no assento. A tarefa que se aproximava parecia simples. Eu sempre fizera um excelente contato visual durante as minhas conversas com desconhecidos e amigos. Claro que tudo sairia bem. Lembrei então que no meu primeiro seminário do Landmark, o líder do fórum contará a história da sua primeira experiência com esse mesmo exercício. Ele disse que quando participará do exercício, havia mais de 20 anos, os seus joelhos tinham tremido tanto, que um assistente do seminário colocará a jaqueta dele entre os seus joelhos, para eliminar o barulho. Ao relembrar o que ele dissera, tive vontade de simplesmente ir embora. Disse aos meus botões que eu não precisava continuar a fazer o exercício, já que eu era extremamente competente no que dizia respeito ao contato visual. Entretanto, ao mesmo tempo, eu sabia que sair do recinto não seria tolerado. Assim, permaneci no meu lugar, suando e me remexendo. A primeira vez que a minha fileira foi convidada a subir ao palco,
55 foi para se colocar a um passo de outra fileira e olhar nos olhos dessas pessoas. Uau! Eu não precisava olhar para 50 pessoas. Eu só tinha que olhar para uma, eu pensei. Assumimos a nossa posição, e o líder do seminário começou a nos conduzir pelo processo de 3 minutos de autodescoberta. Passei os 10 primeiros segundos me debulhando em lágrimas, em uma choradeira ininterrupta, e eu simplesmente não tinha a menor ideia do motivo. Eu não conseguia parar de chorar. Todas as vezes que eu olhava para o meu parceiro diante de mim, eu simplesmente chorava descontrolada. Terceira fileira, por favor, saia do palco pela esquerda, ouvi. Eu disse então, obrigada para o meu parceiro, e me retirei do palco. Que diabo tinha acontecido comigo? Eu deveria ter escutado o que a minha voz interior me dissesse, mas não ouvi absolutamente nada. Eu estava apenas me sentindo oprimida, sem palavras. Eu não descobri nada. Que tipo de exercício era aquele? Eu estava confusa, constrangida, e deixei para refletir sobre a minha experiência enquanto o exercício continuava diante de mim. Participantes da terceira fileira, por favor, levantem-se e encaminhem-se para o palco, pela direita. Que horror! De novo não, berrou a minha mente. Agora minha fileira estava de frente para a plateia. Sobrevivi aos 3 minutos dessa vez porque simplesmente não olhei para as pessoas que olhavam para mim. Agora, a quarta fileira recebeu instruções para subir ao palco, e um novo parceiro estava na minha frente, a um passo de distância do meu rosto. Dessa vez eu estava diante de uma senhora mais velha de aspecto bondoso que sorriu timidamente para mim. Ok, acho que vou conseguir desta vez, disse aos meus botões. Mas a choradeira recomeçou assim que o exercício teve início. Cada vez que eu olhava para os olhos da minha parceira, as lágrimas começavam a correr e eu virava o rosto. Ela tentou me confortar, dizendo que tudo iria ficar bem. Fiquei envergonhada e confusa por causa do meu choro. O líder do seminário nos orientava a prestar atenção ao que estava dentro da nossa cabeça, ao que estávamos dizendo para nós mesmos. Mas a minha voz não estava se expressando. Foi então que, de repente, eu me lembrei que poderia preencher a minha cabeça com pensamentos, em vez de tentar ouvir os meus pensamentos, já que a minha voz interior não estava mesmo falando comigo. Assim que coloquei na minha cabeça pensamentos melhores do que os que estavam lá, voltei imediatamente a olhar para minha parceira e pensei, obrigada. Eu te amo. Obrigada. Sinto muito. Eu te amo. Obrigada. Senti um conforto imediato e me vi invadida por uma enorme consideração e amor pela mulher que estava diante de mim. Eu me senti melhor e a choradeira parou. Eu estava olhando para ela sem que lágrimas descessem pelo meu rosto. Para minha surpresa, a minha parceira começou a chorar. Lágrimas começaram a deslizar pelo seu rosto, e a cabeça pendeu levemente para trás e para frente enquanto ela sussurrava, agora você está me fazendo chorar. Eu apenas continuei a enviar para ela os meus pensamentos particulares, obrigada. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigada. E assim por diante. A minha parceira recebeu então instruções para descer do palco e eu fiquei novamente diante de 50 pessoas, que foram orientadas a olhar e avaliar a mim e a minha fileira. Mas agora eu estava totalmente em paz e capaz de olhar para as pessoas que olhavam para mim. Na realidade, eu procurei por elas. Olhei somente para aquelas que estavam olhando para mim. Eu me senti imensamente melhor. Eu podia ser eu mesma com desconhecidos. Eu amava todas as pessoas e realmente as apreciava. Logo o exercício foi concluído e o seminário continuou. Depois, tiremos um pequeno intervalo. A mulher simpática que fora minha última parceira me procurou, e conversamos a respeito da experiência. Eu disse a ela que obviamente eu tinha medo das pessoas, mas nunca o tinha percebido. Ela me disse que sentia que tínhamos uma verdadeira conexão e em seguida afirmou que o seminário também a estava ajudando, porque se dera conta de que tinha dificuldade em aceitar o amor dos outros. Bem, nesse momento ficou óbvio que eu tinha que compartilhar com ela a técnica de cura que eu usará para parar de chorar quando estávamos juntas no palco. Ela começou a chorar. Nós nos abraçamos e em seguida nos separamos. Nerissa Oden.tvjoking.com
Descobri há alguns meses que certa funcionária minha retirara comissões de vendas maiores do que deveria, o que correspondeu a uma perda de centenas de dólares para mim e para minha pequena empresa. Ela se recusou a assumir a responsabilidade por aquelas ações. É uma funcionária esforçada, que não conseguiria outro emprego na nossa pequena cidade, onde pudesse ganhar o que ganhava trabalhando para mim. Senti compaixão por ela, mas ao mesmo tempo fiquei muito zangada e magoada. Nos dias seguintes, só consegui falar com ela a respeito de assuntos específicos relacionados com o trabalho e mal fui capaz de olhar para ela. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Recorri a Joe, e o que aconteceu a seguir foi realmente impressionante. Ele me agradeceu por entrar em contato com ele. Em seguida, deu-me instruções específicas para que eu purificasse a energia. Primeiro, eu precisava entender que eu atrair a situação, o que não é fácil de entender, mas é fundamental para o processo. Depois, eu tinha que perdoar a mim mesma, a funcionária e a energia em volta do problema. A seguir eu precisava definir novas intenções, para a maneira como eu desejava que a situação fosse, e começar a repetir as palavras de cura do Dr. Heulen: sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. O resultado foi extraordinário. Escrevi a seguinte nota para Joe, depois de concluir o processo: querido Joe, as suas sugestões foram extremamente apropriadas. Depois que os li, precisei ir de carro de Wimberley para Austin, e executei cada passo que você traçou. Foi simplesmente incrível. Levei bastante tempo para compreender que eu verdadeiramente atraíra isso, e depois perdoei a mim mesma, a minha funcionária, e a energia circundante. Defini novas intenções, e repeti aquele fenomenal método de cura havaiano, muitas vezes. Cheguei a Austin com a impressão de que 1 tonelada de tijolos havia sido levantada do meu peito e do meu estômago. Depois que segui as sugestões de Joe, a energia mudou completamente, dentro de mim. A raiva e a mágoa desapareceram. Foi realmente impressionante. O ambiente de trabalho com a minha funcionária está ótimo agora. Suzane, se alguém me perguntar se esse sistema realmente funciona, responderei que sim, sem sombra de dúvida. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, seus familiares, enfim, com quem você desejar. Gratidão por ter ficado até aqui, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!